Eu queria muito mergulhar com vocês na palavra. Sabe o que eu quero compartilhar hoje? Sabe aquele, é quase que um papo. É uma pregação, mas é um papo. É como se eu tivesse sentado com vocês na sua sala e falasse, você me fizesse a seguinte pergunta. Pastor, o que fez você, um jovem cristão, ser fiel a Deus? O que levou você a casar virgem, a conseguir se manter quando o apelo não era por falta de oportunidade, obviamente. A minha geração não era melhor que a sua. Não, não. A facilidade que existia para você existia para mim. Dentro da igreja, eu via muitas atitudes nos jovens e das piores possíveis. Desde o jovem que falava que Deus falava com ele, que todas as meninas eram da igreja para ele. Nunca vi, cara. Mas Deus está muito sem ter o que fazer. A gente pergunta para ele no ministério, a gente pede direção na vida, profissional, e Deus está lá apontando todas as meninas que entram para esse cara namorar. Então, eu vi tudo acontecer. E eu cheguei numa seguinte conclusão. Eu não sou feito de diferente em nada a respeito de ninguém. E se eu olho para trás, eu enxergo algumas profecias sobre a minha vida, algumas palavras que Deus deu para mim, algumas palavras que Deus usou amigos para falar. Não sei se você estava na live com o Vinícius, e foi muito de Deus. Porque ele virou e falou assim, eu lembro a palavra que eu dei para ele. E ele falou a palavra, que foi assustador. Porque eu não sabia que uma pessoa podia guardar tanto tempo. Às vezes eu lembro de palavras que eu fui usado para ministrar a vida de outras pessoas. Amém. Mas tudo, conforme ele fez, anos atrás, muitos anos atrás, aliás, e Deus falou comigo que eu haveria de... Tá entendendo que é um bate-papo? Que o início tem que ser bate-papo. Você entendeu o que está na minha mente hoje. Que eu iria ser um exemplo, um modelo de santidade para a nação. Eu temi demais porque nunca quis ser missionário. Eu já sonhei em ministrar, assim, ou espalhar o evangelho de uma forma sadia, mas nunca sonhei ser um missionário, uma pessoa que sai andando. Não. Eu sempre soube que o meu ministério era pastoral. E aí eu comecei a pensar, meditar sobre aquela palavra, que a gente não pode pegar uma palavra também e julgar que a gente entendeu a coisa. Ele não falou missionário, ele falou isso, um modelo, e ele falou que viu os meus pés calejados. Ele falou assim, cara, eu via que você andava descalço, enquanto você andava, aquilo ia te machucando, te ferindo, e ao mesmo tempo calejando, e Deus falava que no final seu pé estava totalmente calejado. E ele falou para mim, isso é um caminhar maduro que eu tenho para ele. E, gente, de lá para cá, minha vida tem sido lascada. Eu estou sendo lascado. Sabe o que eu olho hoje? Eu temo. Eu temo muito pelo que eu estou vendo. É porque eu sou um jovem, e às vezes você talvez veja a minha juventude na hora que eu falo essas coisas. Mas creia no que eu estou te falando. Eu estou vendo a igreja do Brasil, ela está caminhando para alguma coisa muito complicada. Ainda não sabemos muito bem. Mas vou te falar, existe um evangelho esquisito se formando. Está muito estranho. Eu estou falando como pastor, gente. Eu não creio na metade das pessoas que eu conheço como cristãs, como pessoas que, de fato, demonstram a experiência que a Bíblia fala que é ser um cristão. Você entendeu isso? Que elas falam que são cristãs, eu entendo. Que elas têm uma Bíblia em casa, eu entendo. Elas cantam até louvor. Ó, não cantam música do mundo, cantam louvores. Que lindo. Mas eu olho para elas e eu fico assim, cara, não é possível que Deus seja tão pouco. Não me empolga. Se eu não fosse cristão, eu olharia para os cristãos que eu conheço e eu me perguntaria assim, cara, por que eu seria cristão? Igual hoje, eu fiz uma pergunta para um senhor que declarou lá o voto dele. Eu falei assim, por que o senhor vai votar nessa pessoa? E, cara, o motivo que a pessoa falou, gente, por favor, era o mesmo candidato que o meu. Só para você entender. Me levou até a querer não votar no meu candidato. Falei, cara, é isso que ele diz que quer. Você entendeu a questão? Quando a gente fala para o cristão, por que você é um cristão? Por que você se diz alcançado pelo evangelho? A resposta de vida, eu não estou nem falando da língua. Você vai falar que você quer ir para o céu, que Jesus é a sua salvação. Você vai falar que não existe outro caminho. Mas a transformação que o caminho promove, o poder que o caminho tem, a eficácia, o de fato falar assim, cara, eu era outra pessoa. E, gente, o meu desespero é que se eu fosse um pilantra, eu fecharia os meus olhos e faria as macetes que todo mundo sabe fazer, todo pastor conhece,
e a gente iria abarrotar isso aqui de gente interesseira, cheia de desejo por poder, e a gente iria ter aqui não uma família. De todos os defeitos que nós temos, eu não posso acusar vocês de um. Nós somos uma família. De coração. Se você não vê isso aqui, você não participa da igreja. Eu participo. Eu sei o que quer ser cuidado e cuidar aqui dentro. Sim ou não? Todo mundo que convive sabe. O que eu quero dizer? Nós somos uma família. Isso aí não pode nos acusar. Agora, é muito geral o que a gente está vendo da pobreza do evangelho. Quando você olha um cristão hoje, sabe o que vai acontecer? Essa nação vai procurar o fruto da figueira e vai se deparar igual Jesus. Não tem fruto. Vai falar folha. Você sabe por que Jesus estava chateado? Porque a Bíblia diz assim, aquela figueira tinha folha. Ela tinha aparência de fruto, mas ela não tinha o fruto. Jesus falou, então que ninguém coma mais nada de você. Por quê? A aparência de algo, sem o fruto daquilo, sem a correspondência. Ou seja, se eu sou uma mangueira, eu dou manga. Sem o figo, a figueira apresentava uma aparência de figo. Venham, podem comer. Jesus chega lá com fome, não é possível. Jesus não era glutão. Então ele foi pegar o fruto, de repente ele olha e fala assim, ela tem folha, mas ela não tem figo. Então que ninguém mais coma de você. Isso diz a Bíblia que secou até a raiz. Então preste atenção. Toda coisa infrutífera seca. Você está ouvindo? Como que o evangelho tem secado? Escuta, nas nações. Eu acompanho o ministério de um pastor que saiu do Brasil. Ele não saiu do Brasil por nada, ele estabeleceu várias igrejas aqui, agora foi estabelecer uma igreja esqueci. Eu sei que quando ele chegou lá, ele ficou assustado. Eu esqueci agora o país, cara, mas é um país que era cristão. E esse país está extremamente frio. As pessoas visitam catedrais que eram lotadas pelas histórias do avivamento que a gente vê nos livros. Zero. Os Estados Unidos é um país pós-cristão. Tem cristianismo nos Estados Unidos, gente. Não se engane. Você acompanha o que essas igrejas estão pregando hoje. Você conhece os esquemas de sujo, de pessoas que você tem Bíblia, livro. Provavelmente. Hoje essas pessoas estão metidas com mais tanta polêmica que a sensação que me dá é que Deus, ele é soberano. A igreja não vai acabar. Mas a sensação é que Deus está falando assim, eu estou deixando a figueira ser exposta. Que ela tem folha, mas ela não tem figo. Então a sensação é que ele vai daqui a pouco dar a ordem, seca, porque você não vai ficar se alimentando e não produzindo. Só que eu não quero secar. Então eu estou discernindo. A igreja hoje, ela virou um eleitorado. Se você manipular a igreja com um discurso que agrade a ela, muito bom. A igreja ela se mostrou muito fácil de seguir. Nós não temos pessoas pensantes. Nós não temos pessoas que argumentam o voto. Nós temos o mesmo discurso na boca de todos os pastores e de todos os cristãos, mas sem um questionamento. Eu lembro quando eu falei com meu sogro da minha desilusão com o meu candidato. Ele falou assim, que isso, Jefferson? Eu falei, eu não sigo ele. Eu segui as ideias. Eu queria as ideias. E as ideias eu não vi em prática. O que eu estou querendo colocar para você? A gente não está discutindo política. Eu estou mostrando para você que, aos poucos, a igreja está caminhando por um processo aonde nós vamos olhar para a figueira, vamos procurar o fruto e a gente vai dizer, não tem vida aqui. Tem aparência de igreja, mas isso se perdeu. E, gente, quando a natureza da coisa não é produzida, quando não há fruto daquilo que é esperado, não pode ficar à toa na terra. Tem diversas parábolas. A parábola da videira que estava no meio das figueiras, ou ao contrário, e ele falou assim, corta, está produzindo, corta. Deus é muito enfático, ele cortou Israel. Ele cortou Israel. Paulo diz, se ele não poupou os ramos naturais, teme.
Você está aí comigo? Gente, eu não estou jogando papo fora. E se eu entrasse na palavra, provavelmente você ia ouvir isso como mais uma pregação, que é um outro indício. As pessoas, elas não estão observando que a vida delas está em ouvir teoria. Cara, nós transformamos o evangelho para um covil de ladrões, um esconderijo de bandido. Porque qualquer um que tiver um livro bom de teologia, acesso à informação, dinheiro para estudar, essa pessoa volta para a igreja e se torna pastor. A pessoa não tem que ter uma experiência com Deus. Ela não tem que falar, cara, a minha vida é cumprir a santidade do evangelho. Sim, eu sou fiel à minha esposa. Sim, casamento para mim é um só. As pessoas não podem mais falar isso, porque é até antiético. Pastores estão casando 2, 3 vezes. Gente, está secando. A ordem vai vir. A gente fica falando, para que haja um avivamento, é preciso haver um tratamento na árvore. Eu estou me sentindo como naquela oportunidade que o cara fala, não corta. Em 1 ano, se o senhor voltar aqui e não tiver fruto, aí sim. Sabe por quê? Eu acho que o tempo da tolerância passou. Sério, gente. Por favor, acompanhem. Olha os cristãos, olha a sua vida. Nós perdemos, e muito, a crença no poder de Deus. Nós hoje, os pastores entram, estão aconselhando a pessoa está confessando pecado. Eu vi isso. E está na internet como algo lindo. A pessoa estava confessando um pecado. O pastor virou e falou assim, vai a um psicólogo. Em momento nenhum ele chamou de pecado. Gente, é o homem ao máximo. Trocamos a palavra pecado por erro, falha, para amenizar a nossa consciência. Você está aí? Então deixa eu te explicar, por favor, é sério. Eu quero só que você abra a mente. Que daqui para frente você passe a olhar tudo e falar assim, cara, eu não vou seguir a lógica de geral, não. As pessoas estão enganadas. É sério que eu estou te falando. As pessoas acham que acharam Jesus. As pessoas acham que o evangelho é isso aí. E há uma calmaria com relação ao poder de Deus. Hoje eu quero falar disso, o poder de Deus. Lá em 2 de Pedro, capítulo 1. Por que eu fiz todo esse rodeio para chegar aqui? Sabe por quê? Se você não entender o que o poder de Deus pode, se você não se empenhar por aquilo que o poder de Deus pode, provavelmente nós seremos mais um templo. Daqui a pouco eu ficarei seco e passarei a falar para você de forma inteligente. O evangelho vai ser esse argumentozinho. Aí nós vamos começar a apelar para a palavra amor. Tudo é amor. Vai abrindo sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Nós começaremos a apelar para a palavra amor, sem nos preocupar que o amor é puro, o amor é bom. O amor ele tem uma descrição. A Bíblia diz que Deus é amor. Então o que descreve Deus descreve amor. Então nós não podemos julgar o amor de forma errada, carnal. Daqui a pouco nós passaremos a ser uma comunidade militante, como se a gente tivesse que ser alguma coisa ideologicamente, afirmar a nossa ideologia, afirmar, gente, está tão ruim que nós não vimos aonde nós chegamos. Me fizeram uma pergunta. O que você afirma lá na sua igreja sobre isso, sobre aquilo? Como se o evangelho fosse uma cartilha. O evangelho, presta atenção aqui, é chamado de o poder de Deus. Você entendeu agora? Por que a gente tem que ressignificar a nossa mente, a nossa fé tem que ser devolvida para aquilo que é o poder de Deus. Você vai ver hoje. E se isso não te convencer a perseguir, é isso que você tem que fazer. Você tem que olhar para Deus e falar assim, Deus, longe de mim. Quando os homens olharam João Batista pregando o arrependimento, eles foram até João Batista falou assim, quem ensinou vocês a fugir? Eles estavam procurando refúgio naquela mensagem. É mais ou menos o que a gente precisa fazer aqui, mas de uma forma correta. Quando João viu que eles estavam vindo, ele falou assim, peraí, vocês não entenderam. Não é só passar pelo batismo. É o arrependimento, é o fruto. Eu quero que vocês tragam o resultado da atitude que vocês estão promovendo aqui. Vocês não querem passar pelo batismo? Então deixa aqui o velho e siga o novo. Se você era um soldado corrupto, passe a ser justo. Se você era alguém que tinha muito, passe a dividir. Se você agora é uma pessoa que quer, venha com frutos. Você entendeu? Então, eu me sinto assim, olhando para Deus e falando, qual é a mensagem que me livra da tua ira? Foi isso que João falou.
Vocês estão fugindo da ira. Você está comigo, meu irmão? João falou, quem está ensinando vocês a fugir da ira? Eles foram espertos. E eu espero que você também seja. Olha o que diz o verso 3. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Por meio delas, a glória e a virtude, ele nos concedeu suas grandiosas e muito grandes promessas, para que por ela vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude. A virtude. A virtude, o conhecimento ao domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade, o amor. Presta atenção no que vem agora a seguir. Porque se essas qualidades estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com um empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Presta atenção nisso aqui. Há um desvio para um cristão que segue essa regra, que segue esse texto. Ele diz, ou a Bíblia é mentirosa, ou a gente jamais tropeçará. 11. Pois, dessa maneira, lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Para você entender a gravidade, para você entender a profundidade do texto, eu quero destrinchar esse texto com você. Nós vamos a outros textos mais para frente, no final. Mas, a princípio, eu quero mostrar cada partezinha desse texto, para que de uma vez por todas você tenha bagagem para a sua fé se apegar ao poder de Deus. Se o Evangelho é o poder, se o Evangelho não tem como defini-lo, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, a gente precisa voltar a entender o que Deus pode. Eu falei sobre oração na semana passada. E eu quero falar muito de oração. Eu acredito que a igreja não ora porque ela não crê que Deus opera. Ela não crê mais no poder de Deus. Isso eu tenho a vergonha, porque se tem um povo que me cativa nesse sentido, são os pentecostais. A pessoa pentecostal, ele tem até um exagero no poder de Deus. Ele crê no poder de Deus, às vezes até um poder que vai contrário às Escrituras. É exagerado, é mal planejado, é mal ensinado, é mal clareado. A palavra não é a luz que está sobre essa crença. Mas só deles também perseguirem um Deus que tudo pode, um Deus às vezes que está ali e eles estão ali implorando o poder de Deus manifesto na vida deles, isso faz com que, de uma certa forma, eles experimentem Deus. Meu irmão, presta atenção. Existe sim esse poder, existe sim essa manifestação. E eu quero tomar esse texto para a gente entender o que esse poder faz. Olha o que ele está começando a falar. Eu quero começar a falar dessa frase. Pelo poder nos foram doados, ou concedidas, como diz a nossa versão. O quê? Simplesmente ele fala todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Ninguém que tem o poder de Deus, ele tem falta do que o conduz, do que o leva à vida e à piedade. Ninguém. Ponto. É as Escrituras. A gente precisa tomar isso como absoluto. Uma pessoa que diz, eu tenho falta, ela não entendeu o texto todo. Calma, o texto diz mais coisas. Só que, a princípio, nós precisamos ser pontuais. O texto diz que nós recebemos todas as coisas quando o poder de Deus veio sobre nós. Ele nos deu tudo referente à vida e à piedade. Piedade aqui, olhe para mim, é uma vida de devoção. Fala de uma vida de total entrega, total comunhão com Deus. É uma vida que está extremamente consagrada ao Senhor. Isso é ser piedoso. Estamos juntos? Então, como o texto afirma, nós recebemos tudo.
A partir de falar disso, que o texto diz que você recebeu todas as coisas que conduz, que leva você à vida, que leva você à piedade, ele começa a colocar o que seria consequências. Vamos entender a consequência. O divino poder me levou à vida e à piedade. Por quê? Porque eu comecei a experimentar o pleno conhecimento de Deus. Eu comecei a me relacionar com Deus. Isso tudo está no texto. Eu estou falando só o texto de uma forma que você organize. O pleno conhecimento de Deus, ou seja, eu me relacionando e conhecendo Deus, eu começo a desfrutar aquilo que é vida e piedade. Por quê? Porque o divino poder me pôs nisso. Aí qual é a próxima consequência? Ele diz que agora eu passei a ter a glória e a virtude de Deus. Se você olhar o texto, você vai ver isso. E essa glória e virtude me levou a grandes promessas. Ele chama de muito grandes promessas. E depois disso, essas muito grandes promessas me colocaram dentro da natureza divina. Eu me tornei coparticipante. Ou seja, eu participo do que Deus é. Cara, preste atenção num texto como esse. Depois disso, eu sou livrado da corrupção que há no mundo. Resumindo, divino poder me leva à vida, que me leva por causa do pleno conhecimento. Aí eu desfruto a glória e a virtude e eu tenho grandes promessas com isso. As grandes promessas, agora Deus me deu a natureza divina que me livra da corrupção. Cara, como que nós conseguimos ser normais quando a Bíblia nos afirma assim? Você não pode crer que você é um homem mulherengo, tarado, que não pode ver um traseiro e está tudo certo. Pode. Você não pode crer que você ama, que você tem paixão pelo pecado. Não pode. O pecado tem que ser doído, acidental, uma coisa ruim. O pecado tem que ter uma coisa que te apavora, que te entristece. Não pode ser o teu alimento. Se o pecado te alimenta, provavelmente um texto como esse a gente tem que arrancar da Bíblia. Você me entende? Não é o pastor. O que eu estou querendo me livrar aqui hoje? Eu estou falando e põe a culpa no Pedro. Eu vou falar o que Pedro falou, o que está aí na Bíblia que você tem nas mãos, e seja o que for, a gente tem que afirmar como um verdadeiro. Não tem como, a gente vai sair daqui falando o quê? O que a gente vai fazer? Ele fala que eu recebi tudo. E isso tudo que eu recebi me leva a consequências. Eu tenho que apresentar os resultados. Eu tenho que falar, bom, o poder divino, ele veio sobre mim. Eu tenho tudo que é preciso para viver a vida e a piedade a Deus. Por causa do pleno conhecimento, eu estou conhecendo Deus e isso está me levando a mais fundo nisso. E depois disso, ele me chama a participar, meu Deus, da glória e da virtude de Deus. Eu não estou falando que você participa das virtudes minhas. Todos nós, a partir do que somos, desenvolvemos virtudes, sim ou não? Por exemplo, existem coisas que é muito padrão para o Anselmo, naturalmente falando, que não é para mim. Talvez a pontualidade irrite muito ele. É uma virtude do Anselmo, ser pontual. É dele. Eu sei da importância, mas eu não dou uma vazão a ponto de me irritar quando alguém falta comigo na pontualidade. Mas, por exemplo, falando francamente, justiça para mim é uma coisa muito séria. Você pôr palavras na minha boca, torcer minhas palavras, você sendo injusto, tomar um negócio que eu falei, mas torcê-lo, isso para mim é demais. Eu nem sei se eu devia de me dar a conhecer aqui assim. Tem pessoas que são maldosas, ela ouve isso e fala assim, aham. Então tem coisas que é a minha virtude e a virtude dele. Agora eu estou falando que Deus me chamou. Ele falou, vem cá, você vai participar da minha glória e da minha virtude. Gente, depois que o divino poder vem, as consequências têm que vir a rebote. Tem que vir. Tem que acontecer. O problema nosso é que você vem aqui e você é estranho. Se você trouxer um amigo seu cristão aqui, ele vai falar assim, teu pastor dá uma espécie de aula, não é? Ele abre a Bíblia e vai dar uma aula. Eu te pergunto, quem foi que nos ensinou a pregar da forma que os outros pregadores pregam? Ou quem foi que nos ensinou que a gente tem que se apresentar para vocês? Não tem manual de pregação na Bíblia. Você já se identificou com isso? Você entendeu? Você sabe o que aconteceu? Nós criamos um estereótipo de culto. E cremos nele como se ele fosse divino. Como se o Cristo falasse. Um pregador que não fala soluçando, igual um desequilibrado, perdido no que está falando e alegorizando o mundo, ele não tem que ser ouvido, ele é frio. Nós criamos isso, gente. Isso não existe, não está em lugar nenhum. Me apresente a palavra. Alguém que pega o texto, que é a vida. Se eu não creio na Bíblia, eu não abro ela para pregar. Eu tenho que
citar ela, igual eu citaria Allan Kardec, e falar da frase que está escrita aqui. Não, eu estou falando que essa linha, toda a linha, ó, se está escrito que pelo poder nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida, eu creio. E eu afirmo, isso é pregar. Pregar é dizer, sim, você tem que dar conta, tem que estar aí dentro, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. E se você não está conseguindo buscar Deus, você tem que acessar isso aqui e falar, Deus, a tua palavra garante que eu tenho todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. É isso que é pregar. Te ensinar errado, eu lamento. Pastor, por que às vezes você fica exaltado? Porque a verdade me consome. Eu fervo. Aí, quando ele fala que eu posso conhecer Deus, quando no conhecimento de Deus ele me chama a glória e a virtude dele, eu fico imaginando, gente, imagina eu tomar da glória e da virtude de Deus. Não estou falando de mim, não é minha virtude, não é dele, é de Deus. Mas está aqui, é verdade. Se está aqui, é. E se a igreja não dá conta disso? Faz igual um pastor. Eu sei o que a palavra afirma, mas no dia a dia é uma outra realidade. Pensei, como? Então vamos reescrever a Bíblia. Porque eu não aguento, irmão. Eu não aguento. Eu já falei isso com Deus. Deus sabe. Eu não aguento. Eu não aguento olhar uma coisa e pregar outra. Eu não aguento ver uma coisa e afirmar outra. Então, vamos à segunda coisa que esse texto fala. Primeiro, ele fala que o poder divino nos doou tudo. O poder divino falho, se a gente for encarar a realidade dos fatos. Como é que Deus deu tudo para uma nação e hoje tem uma nação afundando no Evangelho? Como é que Deus deu tudo para tantos outros lugares? Como é que avivamentos, homens de Deus falaram o nome de Deus? E eu acredito que nós não entendemos o Evangelho simples, onde a gente olha e fala, cara, eu vou ficar com Deus. E o meu relacionamento com Deus vai ser tão forte, tão transformador, que eu vou parar de chupar dedo, ficar lendo os heróis da fé. Eu vou entender que eu sou parte disso. Meu irmão, porque se tem um povo que é idólatra, somos nós. Nós idolatramos o passado. Nós idolatramos. Nós olhamos o passado com saudosismo, como se aquilo... Não, gente. Você vai entender hoje que o Evangelho é progressivo. Nós estamos num outro nível. A igreja está num outro nível de revelação. Nós não podemos estar num nível menor, caótico. Isso não é Evangelho. Então a gente vai ter que concluir que a metade do que a gente conhece, a gente não pode afirmar como cristão. Isso a gente vai ter que afirmar, segundo o padre do debate, que nós somos 84% entre católicos e protestantes. Eu não acredito que essa nação é 84% de cristãos. Esse dado tem que estar errado, pelo amor de Deus, porque eu não vejo isso. Eu não consigo ver essa justiça. Você consegue, gente? Eu consigo ver no discipulado com vocês falando assim, pastor, lá tem um cristão que ele fala lá na empresa, ele não fala nada, ele fica quieto. Ele não se posiciona. E quando as pessoas sabem que ele é cristão, se assustam. Eu consigo ver isso. Eu consigo ver uma igreja ética, uma igreja flertando com o politicamente correto. Queridão, deixa eu te ensinar uma coisa muito grave. Começa a pegar isso para o teu lado. As bem-aventuranças são lindas, né? Bem-aventurados pacificadores. Ó, bem-aventurados limpos de coração. Coisa linda. Qual é o resultado? Vou ver Deus. Os pobres de espírito, bem-aventurados são esses, porque deles é o reino do céu. A última é, bem-aventurado sois vós, quando mentindo, disserem tudo contra vocês e vos perseguirem por causa da justiça. Nós seremos perseguidos. A justiça é o que vai atrapalhar a sua vida. Se você não buscar a justiça do reino, porque não é buscar o reino primeiro, é buscar o reino e sua justiça. Então, se você não buscar essa justiça, provavelmente você não vai ter problemas. Fica tranquilo, não é para você. Você vai passar ileso, você vai flertar. E quando o anticristo vier, provavelmente vai polir o trono dele. Agora, do contrário, se você é uma igreja que quer Jesus, apaixonada por ele, ao afirmar o que ele afirma, terá problema. Esse tem que ser o ensino. Você acha mesmo que seríamos 84% com um ensino desse? Tipo, tu vai ter que falar coisa. Para com isso de que eu amo. Eu discordo da prática do outro. Se a gente começar a falar assim, eu discordo do pastor que casa de novo, é um homem de uma mulher só. Eu discordo. Não tem que ser pastor, vai ter que sentar.
vai ser pastoreado, vai até para o céu. Mas pastor, ele não tem mais moral para ser. Como é que a gente faria? Com um monte aí que está, barrotado as igrejas dele. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? É sobre isso. E outros mais. Só que, gente, tolerância demais. Tolerância demais com o pecado interno. E arrebentamos o mundo. O mundo vai ser mundo. Quem está sujo é a mensagem. Se suje. Jesus não espera a limpeza de quem está sujo. Agora, de quem está limpo, qual é a mensagem? Limpe-se mais. Jesus espera pegar você, meu irmão. Deixa o mundo ser mundo. Deixa o mundo fazer com o que ele quiser fazer. Ele vai viver da natureza dele. Agora, não justifica a igreja viver também da natureza dela. Cada um viver a sua natureza pecaminosa. Por quê? Porque o divino poder veio. 2. Ele vira e fala assim, verso 5, por causa disso. Por causa do quê? Ele está falando, os argumentos que eu trouxe acima o divino poder, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e a piedade, perdão. Aí ele diz, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou, para a sua glória e virtude. Por meio delas, glória e virtude, ele nos concedeu grandiosas e muito grandes promessas, para que por ela vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo. Aí ele vai falar, isso tudo aconteceu com você. Isso define um cristão. Isso define um cristão segundo a palavra. Esse é o cristão. Ele não é corrupto segundo esse mundo. Ele é livrado, escapou. Beleza? 5. Por causa disso, o 5 começa assim. Ele está falando, uma vez que isso aconteceu, o que você deve fazer? Concentrando todos os seus esforços, ou a palavra diligência. Por quê? O diligência ele é totalmente aplicado num lugar só. Quer ver uma coisa? Todo mundo que começa a malhar vira diligente. Sim ou não? Os homens, braço e peito. Às vezes uma pancinha e perna fina. Isso é diligência. O cara aplica tudo num lugar só. Não é verdade? Agora os homens estão quebrando com isso. Estão mais... Deixa eu ficar quieto. Concentrando tudo. Toda a concentração ali. Tudo. Ele está falando, o quê? Você vai concentrar agora a acrescentar. O que ele demonstra? 8 virtudes. 8 coisas que precisam estar na vida de um cristão saudável. Porque ele falou o quê? Vocês receberam tudo. Agora ele vai definir nas 8, nessa lista. O que você recebeu? Primeiro, você recebeu fé. Eu não vou falar sobre cada uma. Já pensou? São 8. Então ele está falando, você recebeu fé. Você recebeu virtude. Você recebeu conhecimento. Você recebeu domínio próprio. Você recebeu perseverança. Você recebeu piedade, fraternidade e amor. Ele define aqui amor e fraternidade como 2 coisas diferentes. Interessantíssimo isso. Estude. Veja. Pesquise sobre. Analisa uma a uma. Agora, o que eu quero colocar? Por que ele está falando? Uma vez que você tem, agora você precisa ir e trazer essas virtudes para a tua vida. É como se fosse assim, meu irmão. Presta atenção aqui. Para que Deus não seja injusto. Porque se ele faz tudo de mão beijada, a gente começaria a pensar, por que uns vão e outros não? Se é ele que faz. E a gente tem que começar a entender um princípio bíblico. Você está comigo? Existe um princípio de parceria, de pegar junto. Deus ele fala, a força eu te dou. Pega daí que eu pego daqui. Entendeu? Ele dá a força, mas ele fala, tu tem que meter a mão para eu ver que tu quer. Então essas 8 coisas, fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, fraternidade, piedade, fraternidade e amor. Todas essas 8 são coisas que você recebeu, que te conduz à vida e à piedade. É isso aqui que é viver. Com Deus, você vai precisar dessas coisas e não subestime o poder de uma delas. Cá para nós, todas elas são poderosas,
Interessante que ele começa com fé e termina com amor. Eu não tenho como falar muito sobre essas características, mas só para você entender. Duas coisas que Paulo sempre averigou numa igreja saudável. Me falaram da fé que vocês têm no Senhor Jesus Cristo e o amor que vocês têm uns pelos outros, ou pelos santos. Aí você percebe que essa listagem ela não é aleatória. Pedro não pensou. Não, ele colocou aqui, pelo Espírito Santo, 8 coisas que, se está presente na vida de cada um de vocês, ele garante uma coisa. 8, verso 8. Porque se essas qualidades estando presentes, aumentando cada vez mais, farão que vocês não sejam inativos nem frutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Você entendeu? Se isso estiver presente, ele falou, você não vai ficar inativo, ou seja, sem atividade e nem sem fruto. Se isso estiver presente, você estará em desenvolvimento constante. Mas ele não fala que isso tem que estar presente somente. Ele diz que isso tem que estar crescente. Então preste atenção. Essas coisas precisam estar associadas. Não pode ser uma coisa ou outra. Esse cristão desequilibrado que acha que tudo é conhecer, ele também precisa se dominar. Ele precisa entender que tudo isso forma um conjunto de crescimento. Isso tudo forma um conjunto de desenvolvimento. Pedro está olhando para a vida e fala assim, você estará se desenvolvendo se essas coisas estiverem presentes. Agora vamos lá, meu irmão. A cada dia que passa, eu estou pregando para nós mais o desequilíbrio, como uma coisa natural. Aí vem o evangelho e fala que eu tenho que ter domínio de mim. Você está entendendo? Domínio próprio, mas domínio de mim. Eu tenho que me dominar. E não é o Espírito me dominando, é o Espírito me dando capacidade de domínio. O que você vê mais a pessoa tombando e a perseverança está aqui. Ou seja, você tem que entender, meu irmão, que a capacidade de começar é boa, mas a de manter é melhor ainda. Pastor, o que eu faço? Por favor, pega o evangelho simples que eu já te ensinei há anos. É só isso que eu te peço. Você sai daqui hoje falando, caramba, eu estou lascado. Domínio próprio é uma coisa que eu não tenho nada, então eu estou inativo. Vocês fazem isso. Pelo amor de Deus, para de olhar para você. Eu quero que você olhe para Jesus. Eu quero que você olhe para o que foi fornecido. Não vem no teu pacote falta, gente. Não é como se você baixasse lá um sistema operacional e de repente não tem o sistema que põe em português. Não é assim, não vem falta. Todos nós temos esse download aí, todos nós temos essa lista completa dentro de nós. O que acontece é que uns falam, eu creio que é possível e vou. Ele fala, pega, como se tudo dependesse de você, diligência, força, concentra de esforço. Você fala, eu vou andar em domínio próprio. Eu estou citando isso porque é mais fácil. Eu vou andar na piedade, eu vou ser fraterno. Pastor, tem uma coisa dividida na minha mente com relação à igreja. Não, eu vou me apegar aos irmãos, eu vou chamar pessoas, já tenho falado isso o tempo todo, chamar a pessoa para comprar briga de oração comigo. Não vou chamar o meu líder, Selmo, Kátia, o que vocês acham lá do grupo? Eu estava pensando em chamar a Lucília para orar comigo. Ah, pode chamar. Então, beleza. Vem vocês também, vamos orar lá em casa que a gente tem uma briga para comprar. Tá. A fraternidade. Eu sou uma pessoa muito na minha, muito individualista. Então, essa natureza não me levará à vida e nem à piedade, não me levará a crescer. Então, eu tenho que olhar essa virtude de ser fraterno e falar, não há espiritualidade saudável na minha individualidade. Entendeu a questão? É isso que é a aplicação. Eu não tenho tempo. Se eu for pegar cada um aqui, a gente vai ficar doido. A fé. Você não entendeu ainda? Vós sois salvos pela graça, mas mediante fé. A graça, o favor de Deus não opera onde você não crê. O favor de Deus não vem. Aí você fica aí. Pô, mas por que o pastor fala de santidade? Gente, de coração. Eu falo para os jovens. Não é difícil andar em santidade. Não é. Eu sou feito da mesma matéria. Gente, por favor, não é. Eu não venho de um lar. Eu não fiquei no monastério, gente. Eu não fiquei no monastério. Não é. E quando a gente vira para eles, fala como se santidade fosse só para jovem também. Pelo amor de Deus, vamos tapar o sol com a peneira, não. Não é difícil, igreja do Senhor. Não é difícil andar em santidade. É impossível se você anda na tua força. Agora, uma vez que você se pôr diante do Senhor e colocar para Ele falando, Deus, a tua palavra é tudo que o Senhor me deu. Pelo Espírito, faz isso funcionar em mim. Eu tomo posse. Passa uma semana lendo esse texto, confessando esse texto. Jejue até que esse texto funcione na tua vida. Implore a Deus. Rasga teu coração. Fala, Deus,
eu não sou metade do que essa lista propõe, mas eu quero ser, eu quero entender. Pega na linguagem simples, vai para a internet, faz o que você quiser. Mas essas 8 características a Bíblia afirma categoricamente, se elas não estiverem em você e crescendo, ou seja, não é estático, não é veio, oh, Deus fez em mim, agora eu sou um cara que domina a mim mesmo, eu não tenho nem zonzura, mas eu sinto. Ele está falando que vai vir e vai aumentar. À medida que vem, você desenvolve aquilo. O Espírito Santo vai te mostrando como ser, gente. Deus não está te fazendo um robô, Deus está te fazendo gente. Então, o que vai acontecer? À medida que você estiver andando nessas qualidades, a coisa tende a crescer. Você tende a crescer no amor. Você tende a crescer nessa virtude doadora. Por que aqui a fraternidade e o amor divide? É coisa que você tem que estudar. Porque o amor é doador. É mais do que só ser irmão, irmandade. É mais do que esse trato de irmandade. É doação, é quando você tira de você para as pessoas, para todos. Deus amou o mundo e deu seu filho. Deus não amou o mundo e disse, I love. Deus não amou o mundo e fez carinho na cabeça da gente. Deus amou o mundo e deu, ofertou de si, se desprendeu. O amor é aquilo que não pode ficar sem se partilhar. É dependência de Deus, é dependência do outro. Então, pelo amor de Deus, sem o amor, a Bíblia diz que nenhum dos outros mandamentos funciona. Só para você entender, olha o que está nessa lista. Mas vamos parar de falar dela, senão a gente fica aqui, daqui a pouco uma vai surgir, vai tomar minha mente, aí eu vou falar, daqui a pouco... E a gente não vai prosperar aqui, não vai crescer. Então, o 3 seria associar essas 8 coisas. Você precisa pegar e falar assim, cara, aqui está um guia. Pastor, eu não sei medir se eu estou saudável. O quanto isso é presente na tua vida. O quanto você já se olha e fala assim, cara, o pecado não tem domínio sobre mim. Deus me deu domínio sobre mim. Eu consigo me manter. Eu consigo hoje pegar uma verdade. Perseverança, né, gente? Toda semana eu vou para a igreja. Sim, é um nível de perseverança, mas muito básico. Perseverança é, cara, eu assumi uma postura de fé. Eu disse que hoje, a palavra de Deus diz que eu sou santo, aperfeiçoado em Jesus, e eu vou manter isso. Eu vou manter a minha postura de que santidade para a minha vida não é um acidente, não é uma consequência, não é esporádico, não é seletivo. Santidade é o meu estilo de vida. A minha vida é santa. Então, não importa o que vier, eu mantenho isso. Isso é perseverar. Perseverar não é ficar, eu estou indo no culto, estou perseverante, mesmo com lama, pastor. Aquelas 8 virtudes, um grãozinho, muito pequeno. Mas a perseverança bíblica aqui é manter a mesma pegada, é manter a mesma crença, é dizer, olha, eu amo tanto a Jesus e meu pastor ensina que sem uma vida de devoção a Deus eu não vou conseguir. Então eu mantenho essa pegada, eu não deixo de ler minha Bíblia, nem que eu leia um versículo por dia. Não é possível que você não tenha tempo para ler um versículo. Poxa, eu vou ter que estudar você. Sem tempo para ler um versículo, provavelmente você não está comendo. A gente vai ter que conversar, você vai morrer. Está de jejum quantos dias? Você está sem tempo para nada, você falou. Muita gente já faltou sem tempo para nada, nem ler a Bíblia. Essa semana, olha, caramba, sinistro. Foi por isso que você sumiu do Zap, né? Não dá para ler a Bíblia, dá para ler um versículo. Como é que você lê as mensagens do WhatsApp? E tem gente ainda que é indigesto. No mundo que tem o áudio e dá para acelerar, bem legal. A pessoa quer mandar um textão. Não faz isso não, pô. Dói os olhos quando a gente bate o olho no textão. Às vezes a minha sogra estava assim. O celular dela foi. Por que a senhora não manda no áudio? Não, eu quero escrever. Manda no áudio. Por que você está falando isso? Não, mó textão, manda no áudio. A pessoa tem mais o que fazer, né? E tá lavando louça. Bota o áudio no... Né? Escutou. Então, não é possível que você não consiga manter nada, meu irmão. Pastor, eu coloquei para mim, a partir daquele dia, eu iria jejuar. Cara, presta atenção numa coisa aqui. Você vai aprender? Vou fazer. Hoje é bate-papo mesmo. Lista de bolo agora. Se você não pegar uma verdade, não tiver um caderninho, anotar ela nos teus olhos e ficar, você não vai andar em nada. Você vai viver perdendo o que Jesus envia. E muitos de vocês estão estagnados em todos os processos que Deus enviou. Porque Deus ensinou você o jejum. Por exemplo, Deus tem insistido muito comigo no jejum. Cara, eu fiz jejum essa semana fazendo obra. Eu fui até 9 da noite lá em Vila de Cava trabalhando sozinho.
arrancando o piso, que eu mandei até a foto com o Anselmo, e fazendo embolso. Por que eu estou contando essas coisas para vocês? Eu sei que tem alguns de vocês que tem aquela falsa crença, não pode contar que quebrou o jejum. Isso não está na Bíblia. Não pode fazer jejum para chamar a atenção dos outros, com uma atitude de adoração a Deus, mas com o intuito de puxar para mim uma ideia de super crente. Isso que não pode, isso que a Bíblia condena. A hipocrisia da encenação. Não, meu jejum foi essencial. Eu fiz jejum fazendo embolso, no segundo andar, carregando massa sozinho, peneirei, tracei, virei, peguei a massa, chapei a massa, esperei tudo, aquele processo do embolso que você sabe sozinho, e em jejum. Então não é possível que você vai morrer. Porque se eu estivesse falando que eu fiz jejum lendo a Bíblia, num escritório com ar-condicionado, que eu não tenho, aí fica fácil, né? Não. Jesus falou, quando você estiver jejuando, lava teu rosto. Quando você estiver jejuando, se perfuma. Por quê? Se eu não vou ver ninguém, se eu vou ficar dentro de um quarto, para que eu vou fazer? Não, ele está falando, porque você sai para a rua. Jejum não é para fazer enclausurado, não, gente. Ele sabia que jejum é no dia a dia. Então é para não parecer ao outro. Se o outro não vai me ver, eu vou ficar dentro de um quarto. Se o jejum fosse essa ideia de se trancar, é maravilhoso. Quando você pode se trancar, sim ou não? Faça nos dias que você pode se trancar. Mas se não tiver dia para se trancar, faz com a cara mesmo burrada para o outro, porque você não vai ficar de bom humor. Jejum e bom humor não combinam, apesar que eu fiquei de bom humor. Estava até falando com o Anselmo, eu só falei até daqui do portão, mas estava de bom humor, estava de boa, não tinha como ficar lá até 9 da noite sozinho, os grilos cantando, tudo dando errado, bomba estragando, não tinha como ficar sem água para fazer massa. Então, eu estava de bom humor e de jejum. Essas coisas acontecem. Agora tem dia, meu irmão, que eu não quero te ver. Eu não quero que tu mande um áudio para mim. Estou de jejum, mas não te suporto. O mundo parou, o açúcar desceu, você fica como? Por quê? Bom dia, por quê? Estou de jejum, não olha para mim, não. Mas estou perfumado com o rosto lavado. Você entendeu? Aí o que você faz? Deus não está falando sobre jejum? Cara, fica no jejum. Vai meditar sobre jejum, vai entender sobre jejum, vai entender por que você não está cumprindo jejum, vai entender por que o teu jejum não funciona, vai entender o que o jejum deveria proporcionar para a tua vida, vai entender por que Jesus está colocando jejum naquela hora para a tua vida. E fica ali, ó. E só para aquele processo quando o processo parar. E quem para o processo? Você? Não, o Espírito Santo. Tem pessoas aqui que Deus começou a te ensinar sobre o quê? Oferta. Igreja? Muito mais do que isso. Nosso nível de finanças é outro. Se você só sabe de igreja que tem que dar dízimo, oferta para a igreja, para ajudar a igreja, pelo amor de Deus, estude a Bíblia e faça o crawl. Jesus tem misericórdia de nós, a igreja só sabe isso. Como se fosse um mantra. A pessoa nunca veio lá do budismo. A pessoa fala assim, tem que dar o dízimo, né, pastor? Agora, por que Jesus insiste tanto com você? Provavelmente teu coração, você dá dinheiro, mas você tem uma avareza no coração. Talvez o trato ele não consegue fazer. Aí ele fica ali, ó, insistindo. Até corrigir você, porque Deus não quer, gente. Ele quer a nossa devoção para nos ter, não para a gente fazer. Ore por orar. Tá bom, Senhor, vou ficar aqui. Meu Deus, vou orar o Pai Nosso 80 vezes para ver se funciona a mesma coisa. Não, Jesus não nos deu. Pedro, Mateus e Lucas é a maior delícia quando eles vão citar o Pai Nosso. Porque Lucas omite algumas frases que Mateus cita. Não é uma oração modelo para ficar... Pode fazer? Pode, não tem pecado nisso. Mas não é. É para você entender a mentalidade com que você se achega a Deus. Porque nós nos achegamos a Deus chamando ele de cara. De aí, eu já vi isso. E aí, cara, como é que você tá? Ah, me poupe. Deus falou de mau humor. De mau humor, tem uns furacão aí que tá prestes a estourar. Vão me culpar, vai ter gente me xingando, vai ter gente orando a mim. Você acha que vai ser o que para mim? Aí eu tô perturbado, cara. Hoje a minha mente não tá legal. Você acha mesmo que Deus vai desabafar com você? Que oração ridícula. A gente chega diante dele falando, primeiro, postura de pai, que é o Pai Nosso. É interessante também que Deus, mesmo na nosso secreto, ele inclui o outro. Já percebeu? Deus nunca tem uma mentalidade de você me segue que se lasque o outro. Ele sempre tem uma mentalidade de lembre-se que você tem irmãos. Eu gosto demais dessa oração por isso. Lembre-se que você está aqui, mas tem alguns que você precisa se preocupar. Seguindo aqui, é interessante a gente notar uma coisa. Ele não fala, como eu já afirmei aqui, que essas coisas têm que simplesmente estar na sua vida. Ele fala, tem que estar e tem que estar crescendo. O evangelho, ele não é de regressão. Ele é sempre crescente.
Ele nunca volta atrás, ele sempre avança. Então preste atenção. Por isso que eu não creio em processo. O que é processo? Mas preste atenção. Subi isso tudo. Desci isso aqui. Entendeu? Aí eu dou essa subidinha aqui. Melhorei? Não, piorei. Eu parti dali. Alguns chamam isso de processo. Ele era um cristão. Não tinha muita vida, não tinha muito chamego com Jesus. Só que agora, ele está cantando uma pessoa do trabalho. Mas ele diz que está ainda no processo. Então ele piorou, cara. Você entendeu a questão aí? Ele começou na fé, ele queria estar na igreja em tudo. Agora, ele acha que culto é descartável. Que Deus elege dia para falar com ele. Que toda mensagem ele pode descartar, ele pode não vir. Tá tudo bem. Mais um pouco. Depois eu ouço na internet. Gente, esse trato vai te levar para um lugar de descrença. O evangelho está perdendo a eficácia, está perdendo o poder. Você entendeu agora? As pessoas estão assim, tanto faz, tanto fez. E deixa eu te contar uma coisa. Olha a pegadinha da tua fé. O ato da cruz foi um ato desprezível. Você sabia disso? Era o ato mais ridículo da época. Qualquer miserável que fosse mais abominável morria numa cruz. Jesus falou, é por ali que eu vou. O pai falou, é de cruz que eu quero. Por que você acha? Porque, meu irmão, sinceramente, não sei se a sua descrença já te levou para lá, mas pensar que um homem parou pregado num madeiro e isso mudou minha vida? Gente, só a crença mesmo pode mudar você. Não é para ser espetacular. A cruz não foi espetacular. A cruz foi desprezível. Por isso que Paulo vai dizer para os coríntios que Deus quis salvar os que creem pela loucura da pregação. É louco, é maluco afirmar isso. Eu estou te dizendo que aquela cruz de 2000 anos atrás, aquele homem que estava lá, no lugar da caveira, no Monte Caveira, no Monte do Gólgota, que é caveira, pra você entender? Carinha de caveira. Esse homem foi parar numa cruz. Tinha 2 ladrões do lado dele. O que significa? Ele foi com gente ruim. Ou seja, estavam dizendo, esse também não presta. E isso é o que faz você ser salvo. Desculpa, mas isso parece a coisa mais óbvia. Mas se o poder daquele ato tivesse presente na sua vida, você está funcionando isso aqui. Porque Deus salva pela loucura da pregação. É maluco falar que aquela cruz daquele homem que morreu tanto quanto da esquerda ou da direita, que também tombou, esse ato salvou a nossa vida. Livrou a gente da condenação, nos deu uma nova vida. Agora fala, é um ato muito simples para pegar você. Você tem que entender que você não é freguês, querido. Você é um pobre miserável, assim como eu. Você não é exigir, você não tem como exigir. Deus, me prove que o Senhor me ama. Eu ia falar, quê? Eu? Provar o quê? Não, me dá um emprego, que aí eu vou saber que o Senhor me ama. Se a minha cruz não foi suficiente, meu irmão, tu vai morrer, vai parar no inferno com esse seu pedido. Deus nunca prova nada para ninguém. Entenda o que eu estou falando aqui. Quando Deus fala de fazer prova, Ele está falando o seguinte, faz o que tem que ser feito, daqui a pouco vem aqui e reivindica o meu cuidado. É isso. Ele está falando, se relacione comigo no nível que eu estou te pedindo. Faça e eu vou fazer. É isso. Agora, Deus não se prova, gente. Deus não é uma pessoa que se põe à prova. Ele não é uma pessoa que precisa provar nada para ninguém. Ele é. E se você não crê, tudo bem. Você vai sofrer condenação. E depois, quando você olhar e você... agora eu vi. Tarde demais. Você só vai ver para dizer, isso aqui tu não vai ter. Tchau, vai pro inferno. É assim. Isso vai ser o ato do juízo final. Então, eu me sinto um pregador que tem que falar para você que a cruz foi um espetáculo, foi o maior ato de poder de Deus. Na cruz, Deus estava reconciliando você com Deus, mas é o ato mais desprezível, mais sem significado. É igual alguém morrer de bala perdida. Jesus levou um tiro na cabeça. Tu pensa, mas foi por mim, foi por você. Tá vendo? Tiro na... tantas pessoas levaram um tiro na cabeça. É isso. Se você estivesse lá com as atitudes que eu vejo de cristianismo hoje, a gente teria falado assim, que? Isso aí é balela, cara. Esses caras, esses apóstolos aí, estão querendo arrumar dinheiro. Tá maluco? Que? Esse homem ressuscitou. Quem viu? Tá, ele falou que viu, mas eu não vi. Eu também quero ver. Você acha que para todo mundo que quis ver Jesus apareceu hoje?
Ou melhor, por que ele não andou ressurreto para todo mundo? Não, tem que colocar no coração das testemunhas a certeza. Depois ele falou assim, conta, e eu vou ver quem dá crédito. Aí vem você agora, sem querer dar crédito a nada, andar no evangelho. Não o evangelho, meu irmão, pega uma coisa, pega uma verdade bíblica e fala, eu creio nisso aqui. E fica nela. Tu vai ver como é que o espírito da letra entra em você. Ó, eu falei, é receita de bolo, eu tenho que explicar. O espírito da letra, porque a palavra é espírito e vida. Jesus falou isso lá em João 6. Então, entenda, a Bíblia vai começar a ser funcional para você, você vai começar a ver que você não está estático, você não está parado, inativo, infrutivo. Você vai começar a ver você se desenvolvendo. Você vai começar a ver você falando assim, gente, o que era desafio? Era um gigante, agora é um tapete. Isso aqui eu nunca pensei que eu conseguiria ser e eu sou. Você está aí, meu irmão? E agora? Esse desenvolvimento, o texto vai dar conta de dizer que é até que a gente entre no reino. É muito interessante, porque esse crescimento vai até a entrada do reino. É como se ele dissesse assim, eu quero indivíduos prontos para esse novo lugar. Eu já preguei sobre isso aqui. Por que não entra injustiça no reino de Deus? Porque o ambiente do reino é um ambiente de justiça. A Bíblia fala que lá habita a justiça. Então vamos lá. Uma vez que o reino, eu não trouxe a justiça para o hoje da minha vida. Eu estou indo em direção a ele. Ó. Só que hoje eu já sou apto do reino. E a Bíblia vai dizer, eu não tenho tempo aqui, mas Tessalonicenses vai nos afirmar que eu estou me tornando digno do reino. Ninguém é digno de nada. Nós aprendemos isso na teologia tradicional. Mas preste atenção. Depois que Jesus entrou em mim, a Bíblia diz em Colossenses 1, é isso que eu estou falando, não temos tempo. Mas Colossenses 1 vai dizer que eu me tornei digno da herança dos santos. Qual é a herança dos santos? O reino. Eu, hoje, estou trazendo a justiça do reino para a minha vida. Só que o reino habita a justiça. Quando chegar lá, o meu status como gente é compatível com o reino que eu vou entrar. Gálatas 5, do 19 ao 21, que nós vamos ver. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, ira, discórdia, divisões, facções. Vocês acham que a gente faz isso tudo aí? O crente faz isso e muito. Ah, muito. Muito. O problema todo é o que vem a seguir. Invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Isso aqui teme, né? Porque ele podia continuar a lista para a gente ver se... Mas ele fala, coisas semelhantes. Tudo que parecer com isso, está nisso. Declaro a vocês, como antes já os preveni. Ele está falando, cara, foi um preventivo que eu fiz. O quê? O que ele preveniu? Que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não está dizendo, não é bem assim, nós somos carne, né? Ele falou, eu já falei e vou falar de novo, se vocês não ouviram. Cá para nós, não está nem no script aqui. Vamos ver se isso aqui é daqui e tal. A gente poderia ir para 1 Coríntios 6, mas vamos para Efésios 5, 3. O que Paulo vai falar lá? Que a imoralidade sexual, toda impureza ou a avareza, não sejam nem sequer mencionadas entre vocês como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graça. Sabendo disso, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Deus. Nenhuma. Como que você vai afirmar que um avarento vai parar lá? Quem é você para mudar agora as coisas, a regra do jogo? Quantos imorais vão parar lá? Quantos idólatras de traseiro de mulher vão parar lá? Quantas pessoas que estão na pornografia, quantas pessoas vão parar lá? Você tem coragem de olhar para esse texto e falar, vai sim. Esse é o problema, a nossa justiça vai nos perseguir. Eu agora estou refém disso aqui. E aí, tu dá conta de viver essa fé? A gente pode também ser de brinquedo. Felipe tem umas dragas de brinquedo, tem até bracinho, cara. Trouxe não. Ser de brinquedo é isso, imita o que é, mas é de plástico. Ninguém dá valor tanto assim. A gente pode também fazer o evangelho terapêutico. Vai aí, vai calminho. Xingava 10 palavrões? Xinga 5. Pô,
já é metade. O problema todo é que a Bíblia dá conta de muitos textos. Eu fiquei até perdido em quais colocar aqui, por isso que eu citei Efésios de novo. O seu Efésios não está aqui, tem outro, mas nós não vamos abrir, senão a gente vai tomar muito tempo. Mas para falar que a entrada no reino, você tem que chegar na porta dele como um cidadão que pode passar para dentro. Aí tu fica logo assim, como é que eu vou fazer isso, Senhor? Se fosse todo o teu esforço, essa parte aqui, ó, a gente nunca ouve. Eu já preguei isso aqui diversas vezes, gente, só que de outras formas. Essa parte aqui a gente não ouve. Ó. Se fosse o teu esforço, a Bíblia diz para mim, para você, para todos nós, para qualquer pessoa, que é impossível ao homem se salvar. É impossível. A salvação é um ato impossível. Não tem impossibilidade para nós. Já era. Tá. A boa notícia é que o que é impossível para você é possível para Deus. O texto diz isso. E como que Deus tornou possível? Ele pensou, eles não podem pular de lá para cá, mas eu posso enviar o meu espírito e fazê-los transformar para o lado de cá. O que ele faz? João 3. O que o João 3,3 diz? Se você não nascer da água e do espírito, você não vai ver o reino. João 3,6. Se você não nascer da água e do espírito, você não vai entrar no reino. Ninguém entra no reino senão pelo Espírito Santo. Ninguém. Ninguém entra no reino senão pelo Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz? Ele sabe que você não é da matéria de lá. Ele transforma a tua vida. Gente, e faz. Eu me sinto, presta atenção, às vezes eu me sinto tão mal de pregar na igreja. É sério. Tem mais crença quando você fala para uma pessoa que às vezes não provou nada de Deus do que dentro da igreja. Nós não temos aquela cultura de, durante a palavra, talvez se levanta e dá um glória e voa, joga a cadeira para o alto. Mas a sensação que eu tenho é que a gente vai fazer disso aqui mais um discurso. E amanhã nós vamos viver com Mateus de novo. Amanhã você vai estar nos seus pecados e essa palavra vai ter passado. Não é pelo esquecimento. O esquecimento, isso aí já é balela, eu já nem creio mais. Nem fale para mim que a sua mente falha. A minha mente, eu não seleciono quase nada ultimamente, gente. Falo para o pessoal, poxa, pelo amor de Deus, me pede para eu lembrar de... Pô, pastor, eu falei com você que o Flamengo vai jogar quarta-feira. É? Ó, como é que a minha mente vai lembrar disso? Vai. Quarta-feira eu estou lembrando que eu tenho obra lá em Vila de Cava. Isso que eu estou lembrando. Terça eu tenho discipulado de Volta Redonda. Eu estou lembrando disso. Viu como é que a minha mente está afiadinha? Mas você me pedir para lembrar coisas banais, eu não lembro. Agora, da palavra, Jesus me ensinou. Eu achava que eu sabia muito sobre a tal da parábola sobre o jejum. Jesus começou a me mostrar por que o jejum é inútil. Olha só, podia abrir aqui agora e pregar para você, eu nem me preparei. Minha mente é incrível, eu sou um gênio. Memória comigo mesmo. Fala aí uma sequência de números que eu vou repetir. Não sou esse não. Eu estou falando que eu me apaixonei pelo que ele falou. Eu estou falando que eu me apeguei, que eu fui para o jejum. Eu falei, bom, se ele está ensinando de jejum, eu vou viver esse jejum aí, né? Eu quero esse trem para mim. Eu quero viver à luz do que ele me ensinou. Você está entendendo aí, irmão? Então preste atenção, por favor. Se você não viver do Espírito, tu vai viver da providência da sua carne. As obras da carne são conhecidas. Agora, preste atenção na palavra. Eu sei que vocês viveram aprendendo sobre isso. O fruto do Espírito. Não é frutos, é fruto. Cara, não me interessa. O que a gente importa é a obra da carne. Você tem domínio sobre ela. O fruto do Espírito, não. É dele. Não é seu. É o Espírito produzindo em você. Você está aí? Então, preste atenção. Vai prestar atenção? Você sabe o que está escrito em Gálatas 5,16? Deveria. É a coisa mais chata que você vai ouvir nessa igreja. Digo, porém, andar em espírito jamais, ou seja, não tem essa possibilidade, ou a Bíblia é mentirosa. Esse livro a gente vai ter que mudar o livro aqui do texto, do culto. Se a Bíblia é a verdade, ele diz, jamais vocês cumprirão a concupiscência da carne. Ele não está dizendo que você guerreia contra a carne. Não. Próximo texto, 17, vai dizer, porque o Espírito milita contra a carne, e a carne contra o Espírito, para que você não faça o que seja do vosso querer. Ele está falando, você não é uma pessoa que está
sobre a sua faculdade, no domínio de se conduzir. Você é conduzido. Ou a tua carne vai mandar em você, ou o Espírito vai mandar em você. Aí a gente aprendeu assim, ó. Quem foi do encontro aí sabe. Ó, vence quem está mais forte. Aí eu te pergunto, que audácia é essa que você tem de achar que a tua carne é mais forte que o Espírito Santo? Porque aquilo ali não é o teu espírito. E nem aquela coisa do espírito com letra maiúscula, não. Aquilo ali não é o teu espírito. Digo, porém, andar em espírito. Ele está falando do Espírito de Deus. Está falando da natureza dele. E vocês jamais cumprirão com a carne. Gente, por que a gente não pega a palavra como ela está escrita? Porque perde o espetáculo. Você não vai sair daqui hoje me achando inteligente. Você deveria me achar um relaxado. Meu pastor está só pregando a Bíblia, ó, nem falou antes. Tem que dar uma ilustração, tem que ter uma introdução bem feita, tem que ter os originais, tem que ter um monte de coisa que eu não estou fazendo com você, eu só estou falando da Bíblia. Olha a coisa chata. Jamais você cumprirá a concupiscência da carne. A carne, concupiscência, vamos botar até a palavra mais fácil, é um desejo forte. A carne te puxa com força. Ele diz, jamais. Se o Espírito entrar nessa briga, ele luta contra a carne. Tá, o que eu preciso fazer? Eu preciso entender que o amor de Deus Pai, já ministrei outro dia aqui na plenitude do Espírito, o ministério do Espírito, a graça, esse é o problema, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo. Com o Espírito foi me dado, o Espírito Santo é um espírito de comunhão, é um espírito de me conectar à natureza de Deus. Gente, quando eu entro em contato com o Espírito Santo, oração, jejum, palavra, oração em línguas, meditação, tudo isso que você pode tomar para a tua vida e fazer, quando você entra em contato, em comunhão com o Espírito Santo, o que ele faz? Ele boxeia a tua carne. Ele fala, ele enfraquece. Ele tira o poder, ele tira aquela eficácia, aquela condução, aquele nível. A Bíblia diz que a carne combate contra a alma. Então o Espírito Santo entra nessa vontade interior, lá dentro. Esse é o poder do Evangelho. Só que eu me sinto falando para Deus. Eu fico pensando assim, caramba. Eu falo as mesmas coisas. Isso aqui, gente, vocês não estão ouvindo nada novo. Tem nada novo. Isso aqui eu me sinto repetitivo, chato. Eu me sinto chato falando isso. Só que o óbvio tem que ser falado. Então a gente precisa andar pelo Espírito. Se vivemos pelo Espírito, se eu viver pelo Espírito, o que eu vou fazer? Vou andar pelo Espírito. Só anda quem tem vida. Bota essa frase nos 11 anos. Só anda quem tem vida. Por favor, gente, quando eu falo assim, não é para ridicularizar vocês, não. É para chamar a atenção de vocês. O diabo, ele é o maior interessado que você não creia no que você está ouvindo. E é tudo isso que me fez chegar no meu casamento bem, para a glória de Deus. É isso que me fez andar em santidade na minha vida. É isso que me fez trabalhar em santidade. É isso que me fez ser uma pessoa que ama Jesus, que conhece Jesus. Eu conheço Jesus. E Jesus não é o Jesus para mim da página da Bíblia, não. Eu quero terminar fazendo essa pergunta. Como que Deus tem se apresentado para você? Que isso, pastor? Não, ele tem que ser mais real. Ele não pode ser o Deus da Bíblia. Ele tem que ser o Deus da Bíblia em carne e osso. Você precisa senti-lo, percebê-lo. Eu não quero menosprezar. Cada um começa no nível que está. Mas faz um jejuzinho. Faz um jejum. Leia a Bíblia. Por favor, não caia no conto. Não vai sair lendo Bíblia para o livro de Levíticos. Olha aqui para mim. Você vai ouvir assim. E pega, bota a mão na cabeça e corta o pescoço. Que isso, meu Deus? De quem está falando? Da minha esposa? Eu tenho que sacrificar quem? Não, escuta aqui, por favor. Abre Mateus. Começa no livro de Mateus. Começa pedindo ao Espírito Santo, me enche. Batismo com o Espírito, peça a Ele. Vai vir no teu nível, na tua forma. Você precisa de mergulhar, mas preguei sobre o batismo do Espírito Santo agora, recente. Entendeu a questão? A gente tem as ferramentas. Eu estou te mostrando isso. Você tem o que faria você andar no outro nível. Agora, não entrar e não se associar às virtudes e não aplicar de forma diligente, faz você ficar relapso e Deus olha para você e fala assim, ele menospreza o que mudaria a vida dele. Aí Deus fala, lamento. Você está aí, irmão? Então hoje, por favor, preste atenção. Preste atenção nisso que eu vou te falar. Não depende da sua força.
A Bíblia diz, não depende de quem quer nem de quem corre. Não depende de você. Depende do teu nível de entrega. Renuncia. Fala para Deus assim, Deus, a minha vida literalmente está jogada aos teus pés. Isso. Pega tudo que você fala, Deus, aqui tem um invejoso. Eu tenho, de todas as listas da carne, Senhor, eu tenho até aquelas que Paulo falou, coisas que nem convém mencionar. Se fala para Deus isso, ele não vai se espantar, ele vai dizer, meu eu. Porque não tem como falar meu Deus, né? Não tem ninguém acima. Meu eu estou pasmo. Menino, tu é tudo isso e algo mais. Ele não vai fazer isso com você, gente. Não vai. Os processos de transformações que eu vi acontecer foram de pessoas que falaram, não aguento mais e eu creio que é possível. E elas foram para Deus. Agora, crente frequentador de culto, uma das pessoas que eu já vi que é pior. Eles se afirmam cristãos, não mudam de vida, envergonham o nome de Jesus. E vou te falar, logo eles estão botando problema na igreja, problema no padre. Tem nem padre dentro da igreja dele, mas ele fala, o padre é o culpado. Eles culpam tudo e todos. Eles só não falam, eu quero mudar de vida. Você entendeu aí, irmão? Por favor, deixe o seu coração ser cheio disso. É nisso aqui que eu quero te discipular. Sério, quando eu comecei a vencer o pecado, eu comecei a sentar com amigos, eu comecei a ouvir amigos, comecei a ver gente que estava com dificuldade, eu andando em Deus, foi dali que eu falei, cara, meu ministério tem que vir logo. Eu queria ser pastor com 18 anos, gente. Eu estou falando sério. Você está aí? Então, por favor, nós seremos uma igreja que não vamos tomar o caminho da figueira. Não vamos, apesar de sermos em figueira. Nós vamos andar vivos. E eu vou ver, gente, vocês vão dar testemunho da fé de vocês. Não vai ser eu falando, não, vai ser vocês falando lá no grupo pequeno. Olha, quero testemunhar aqui. Eu tinha um problema sério com fofoca. Cara, eu nem consigo mais fazer fofoca. O Espírito Santo deu uns botes aqui na carne, tá tudo resolvido. Eu tinha inveja, eu tinha problema com inveja que me consumia, te atrapalhava, te mantinha no mesmo lugar. Agora Deus não pode nem te abençoar com inveja. Aí o que o Espírito Santo faz? Você está lá, Deus me abençoa, Senhor. Poxa, você olha para da direita, da esquerda e nem eu, nada. Vamos lá, Senhor. Aí Deus fala, vamos mudar essa tua inveja? Aí tu, por que Deus está falando tanto de inveja comigo? Gente, para, fica ali. Confessa os textos, Deus. A tua palavra diz que eu venci a carne, Senhor. O Senhor me livrou da corrupção do mundo. Por favor, tira essa inveja de mim. Afirma. Sabe por quê? Você não era salvo, você passou a afirmar que é, agora você crê que é. Por que as outras coisas não é na mesma pegada? Você entendeu? Eu estou ensinando o beabá de novo. Você vai começar a afirmar, Deus, a santidade é para mim. Eu não vou ficar preso na cobiça dos olhos, eu não vou ficar preso na cobiça da carne, na soberba que há na vida. Eu vou me ver livre de todas essas questões, Senhor. Eu coloco tudo aos teus pés hoje, eu rendo ao Senhor a minha vida e eu creio que a vinda do poder do Senhor me trouxe tudo que eu preciso para ser conduzido à vida e à piedade. Ou seja, eu tenho 8 qualidades. Essas qualidades estão em mim e não vão ficar no mesmo lugar, elas vão crescer. Meu irmão, quem te encontrar amanhã, tu está mais dominado do que hoje. Você entendeu? É assim que é o evangelho. Tudo bem. Sinceramente, isso não era nem para ter sendo pregado no culto de domingo. Lamentavelmente, ensinaram isso para vocês. O culto de domingo não é um culto de doutrina. Quanto que a doutrina tem que sumir, gente? Se não tem doutrina, a gente fala do quê? É por isso que tem gente falando um monte de besteira e minha língua coça. É por isso que tem um monte de gente falando asneira. É por isso que o culto está pobre. É por isso que o Espírito Santo não pode descer, porque ele não desce no ambiente que a verdade não está. Aqueles estardalhaços todo, a pessoa cai, levanta, a mesma pessoa. Cai, levanta, a mesma pessoa. Mentiroso, mas vamos andar no Espírito. Amém?